A Bíblia fala de Adão como o primeiro homem, mas e se ele não foi o primeiro? E se, antes dele, já existiam outros seres humanos? Seres esquecidos, silenciados, mas reais. A maioria das pessoas lê, mas poucas realmente enxergam. Porque escondido nas primeiras páginas da Bíblia há um dos maiores segredos da história humana. Um segredo que separa o que é dogma do que é mistério. E começa com duas palavras: no princípio. Se você abrir Gênesis 1:26, verá algo curioso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Homem e mulher, criados juntos, à imagem do divino, seres completos, equilibrados, duais, mas ao mesmo tempo, uno com o todo. Não há barro, não há costela, apenas imagem e semelhança com a fonte. Essa é a primeira criação do ser humano. Agora vire a página. Em Gênesis 2:7, algo muda. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e só depois fez cair um sono profundo sobre o homem e dele tirou uma costela. Percebe a diferença? Aqui, o homem é moldado da matéria, limitado pelo barro, preso ao chão, e a mulher surge a partir dele, não ao lado dele. Onde antes havia igualdade, agora há separação. Onde antes havia espírito, agora há carne. Onde antes havia unidade, agora há hierarquia. Essa contradição não é acidental. Teólogos tentaram explicá-la como detalhamento posterior, mas os místicos, cabalistas, gnósticos, hermetistas viram algo muito maior. Eles dizem que o ser humano de Gênesis 1 é coletivo, energético, arquetípico. Uma criação espiritual feita à imagem do Deus original, não com mãos, mas com intenção. Já o ser humano de Gênesis 2 é individual, carnal, experiencial, feito do pó, limitado pela forma, separado, vulnerável e lançado num mundo de escolhas. A pergunta é: por que haveria duas criações? Porque o plano não era apenas existir, era evoluir, era descer do mundo das ideias para o mundo da forma, trocar a luz do Éden pela sombra da experiência, esquecer para lembrar com consciência. A primeira humanidade era imagem, a segunda, espelho quebrado da imagem, um reflexo distorcido, mas necessário. Na linguagem esotérica, o Adão do barro é o início da encarnação da alma. É o símbolo da consciência entrando num corpo. É o arquétipo do humano que tem ego, história, dor, mas que também guarda uma centelha esquecida. Adão representa a alma encarnada, caída, limitada, mas ainda assim divina. E você? Você é o mesmo, criado à imagem do todo, mas moldado pelo pó da terra. Carrega o espírito, mas vive na carne. Você esqueceu, mas foi feito para lembrar. Se esse mistério te tocou, espere até ver o que vem nas próximas partes. Porque agora vamos mergulhar ainda mais fundo na linhagem esquecida antes de Adão, naqueles que caminharam na terra antes do barro, antes da queda, antes do nome. A jornada está apenas começando. Antes de Adão, já havia humanidade, mas não como você conhece, não como carne, não como ego. Esses primeiros seres foram criados à imagem do divino, mas sua matéria era outra: luz, energia, vibração. Chamavam-nos de filhos da aurora, ou simplesmente a raça de luz. Segundo as escolas esotéricas, os seres criados em Gênesis 1 não nasceram em úteros. Eles emanaram da mente divina, eram andrógenos, não tinham corpo denso, viviam em estados superiores de consciência. Eram como ideias vivas, imagens que respiravam o sopro do eterno. Não sabiam o que era medo, escassez, tempo ou culpa. Viviam unidos ao todo, sem separação. Esses primeiros seres não diziam eu, diziam nós. Não pensavam em si mesmos como indivíduos isolados.
mas como ondas de um mesmo mar. A alma não era prisioneira da forma, ela era livre, presente em muitos lugares ao mesmo tempo, conectada a tudo, como um raio de sol que sabe que pertence ao sol. Mas então algo mudou. Do plano do espírito, a humanidade começou a descer. A densidade aumentou, o corpo sutil se tornou corpo etérico, depois astral e finalmente físico. A queda não foi um erro, foi um processo necessário. O espírito queria experimentar a matéria, não apenas observar a criação de fora, mas viver por dentro dela. E é aí que surge Adão. Adão não foi o primeiro ser humano no planeta, mas foi o primeiro a viver a grande experiência da dualidade. Enquanto os pré-adâmicos viviam na unidade, Adão nasceu no tempo. Enquanto eles flutuavam entre dimensões, Adão sentiu peso, dor, fome, desejo. Enquanto eles sabiam quem eram, Adão precisou esquecer. Mas por quê? Por que permitir essa queda? Por que mergulhar a alma no barro? Porque há algo que nem mesmo Deus pode forçar: o despertar consciente. A alma precisava se perder, para que, um dia, por vontade própria, decidisse se lembrar. Precisava esquecer, para descobrir o poder da escolha. O espírito quis sentir o mundo pelos olhos da matéria, quis descer ao fundo, para depois subir com o entendimento. Os pré-adâmicos eram coletivos, mas Adão era indivíduo, e no coração dessa individualidade nasceu o livre-arbítrio, nasceu o ego, nasceu a dor, e junto com ela, o potencial da sabedoria. Só quem sente o vazio pode buscar a plenitude. Só quem conhece a sombra pode valorizar a luz. Adão representa a missão mais difícil: reconciliar o céu e a terra, a matéria e o espírito, o eu e o todo. Ele não veio apenas para viver, veio para lembrar. E ao lembrar, ser ponte entre os dois mundos. Se você sente que não pertence a este mundo, se sente que há algo dentro de você que está adormecido, talvez seja porque você carrega a memória dos primeiros. Talvez sua alma já tenha caminhado com os filhos da luz e agora voltou para cumprir a mesma missão, para lembrar, para despertar. Se a Bíblia é o mapa, as tradições esotéricas são os caminhos ocultos por trás do véu. Enquanto a religião busca obedecer, a mística quer compreender. E o que ela revela é que Adão não foi o começo, foi um ponto da espiral. A teosofia, ensinada por Helena Blavatsky e outros iniciados, fala sobre raças raízes. Não raças biológicas, mas etapas da evolução da alma na Terra. Segundo ela, já existiram a raça polar, pura energia, a hiperbórea, sutil, conectada ao éter, a lemuriana, seres andrógenos gigantes com sabedoria intuitiva, a Atlante, avançada em tecnologia e magia, mas corrompida pelo ego. E então veio a quinta raça, a raça adâmica, não a primeira, mas a primeira a cair no esquecimento completo. Adão representa o nascimento da alma num corpo denso, limitado, sem mais lembrar de onde veio. Muito antes da teosofia, os místicos da Cabalá falavam de Adão Kadmon, mas ele não era um homem, era um molde cósmico, a primeira manifestação da luz divina dentro da criação. Adão Kadmon é o arquétipo da humanidade perfeita, espiritual, ilimitada, radiante. Tudo o que existe no universo é um reflexo dessa ideia original. O Adão terreno do barro é apenas uma sombra pálida desse Adão celeste. E a missão do ser humano é voltar ao molde, voltar à imagem verdadeira. Os gnósticos, perseguidos, queimados, silenciados, trazem a visão mais ousada. Para eles, o Deus que aparece em Gênesis 2 não é o verdadeiro Criador, mas sim um demiurgo, uma entidade inferior que acredita ser Deus, mas que aprisiona as almas na matéria. Segundo o gnosticismo, o mundo material é uma prisão, o corpo é a cela,
e o ego o carcereiro. Adão, então, foi o primeiro a ser preso. A alma, colocada dentro do barro, recebeu o véu do esquecimento e passou a acreditar que era apenas carne, apenas história, apenas dor. Dentro do homem barro ainda pulsa a luz de Adão Kadmon, a memória da Lemúria, o silêncio das estrelas, o chamado da alma. E a verdadeira jornada espiritual não é construir algo novo, mas lembrar o que sempre esteve lá. Você não veio aprender, você veio recordar. A teosofia mostra que somos parte de uma evolução espiritual cíclica. A Cabala revela que há um molde divino acima de toda forma. O gnosticismo denuncia o sistema e oferece o código de saída. Todas dizem a mesma coisa: Adão não foi o primeiro, foi o mais esquecido, e é justamente por isso que pode se tornar o mais desperto. Se você sente que há algo errado no mundo, que a vida não é só trabalho, medo e sobrevivência, se sente que está em busca de algo que nem sabe nomear, talvez seja porque, lá no fundo, você lembra. E se lembra, é porque está pronto para acordar. Adão não foi apenas um homem, ele é o símbolo vivo da humanidade encarnada, o espelho da alma que, ao entrar na matéria, precisou esquecer de si para lembrar de Deus. Religiões contaram que a queda foi um erro, que a desobediência trouxe o pecado, a dor, a separação. Mas os iniciados veem outra coisa. A queda foi um ato divino de amor e coragem, porque só quem esquece pode se lembrar com liberdade. Só quem cai pode escolher levantar. Adão e todos nós com ele descemos a matéria, mergulhamos na densidade, colocamos a alma em trajes de carne e entramos na prisão do tempo. Mas mesmo ali, a centelha ficou acesa. Chamam de véu de Maia, chamam de ilusão, chamam de mundo. Mas o véu é mais do que isso. É o pano que separa o visível do invisível. A fronteira entre quem você pensa que é e quem você realmente é. Vivemos como personagens, com nome, CPF, memórias e dores, mas por trás de tudo isso, há uma presença silenciosa, antiga, inquebrável, eterna. A alma aceitou o véu, aceitou a encarnação, aceitou o esquecimento, porque sabia que um dia despertaria, e é por isso que você está aqui. Por que acha que esse vídeo te encontrou? Por que sente que algo pulsa dentro de você? Algo que não consegue explicar, mas também não pode ignorar? Porque você está ouvindo o chamado que vem de dentro, que não grita, mas vibra, que não manda, mas convida. Um sussurro da sua alma dizendo: ei, você não é só carne, você não é só dor, você é luz esquecida e está na hora de lembrar. Adão ainda vive dentro de você, não o homem da Bíblia, mas o arquétipo, aquele que caiu e agora caminha para o alto, aquele que se perdeu, mas tem o mapa dentro de si, aquele que foi expulso do Éden para um dia voltar por escolha própria. E quando você olha para dentro, quando medita, quando silencia, quando se pergunta: quem sou eu realmente? Você está escutando o chamado do Adão interior, do espírito que quer acordar. A expulsão do Éden foi só o começo. Cada desafio, cada dor, cada sombra são degraus na escada de volta para casa. Não para um céu no alto, mas para um céu interior. O reino de Deus, como disse o próprio Cristo, está dentro de vós. Você é a ponte entre o espírito e o barro, entre a lembrança e o esquecimento, entre a origem e o retorno. Se essa mensagem tocou sua alma, se alguma parte de você sentiu que está lembrando de algo esquecido, então não guarde isso só para si. Curta este vídeo, isso ajuda a espalhar a luz. Compartilhe com alguém que você sente que precisa despertar. E escreva nos comentários agora: eu escolho lembrar. Essa simples frase é mais do que palavras. É uma afirmação para o universo.
E se você quiser apoiar o canal O Alquimista a continuar levando mensagens como essa para mais pessoas, clique no botão Seja Membro aqui embaixo. Sua contribuição ajuda a Nina a manter essa missão viva e te dá acesso a conteúdos exclusivos. A jornada está apenas começando e juntos vamos cada vez mais fundo. Nos vemos no próximo vídeo.